João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Vou ler uma terceira e última vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez orando a Ti, Senhor, te agradecemos pela palavra. Pai, te agradecemos, meu Pai, pelo culto de hoje, dirigido pela sua filha. Pai, pelas orações também, que foi entregue também pela sua filha também, pelo louvor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, continue presente conosco, Pai, agora nessa palavra. Pai, eu te peço que use, meu Pai, como teu instrumento. Que não seja eu falando, meu Pai, mas que seja o seu Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento seu, meu Pai. Nada de mim pode vir de bom, mas de Ti, meu Pai, eu creio que pode ser com certeza, meu Pai, algo que vai falar no nosso coração, algo que vai tocar nas nossas mentes, algo que vai nos trazer uma reflexão e vai nos fazer, meu Pai, prosseguirmos o nosso passo e a nossa caminhada para a vitória. Que Deus, em nome de Jesus, Pai, esteja conosco. Amém. João 3,16, como todos nós estudamos na Bíblia, na Palavra de Deus, na escola dominical, seja ela onde for, em qual denominação for, a gente entende, a gente escuta, por todos os nossos pastores e professores, que ela é o texto áureo da Bíblia. E ela é marcada simplesmente por algo que podia ser de fato inusitado. Porque quando João escreve essa passagem, quando ele está nesse momento aqui junto com Jesus, não existia ninguém além de Nicodemos. E Nicodemos, ele foi buscar o Senhor Jesus Cristo para poder ter conhecimento. Ele viu os milagres que Jesus Cristo estava fazendo. Ele ouviu também sobre as bodas de Caná, que foi um dos primeiros milagres escritos justamente pelo próprio livro de João. Ele também participou também e viu também, escutou de outros milagres que estavam acontecendo. E logo dentro da sua crença, dentro daquilo que ele acreditava, era impossível dele não acreditar que Jesus Cristo tinha alguma coisa de diferente. Até pelo fato, não apenas por Jesus não ter participado de um conhecimento ali daquele período que era necessário para ele poder virar um mestre, um professor, como é muito dito, ou aqui como a palavra nos ensina, rabi. Mas Nicodemos reconheceu que Jesus Cristo ele tinha não só apenas conhecimento, que talvez por ele não foi dado, mas também ele tinha unção e autoridade. E João aqui, interessante pra gente, que ele vai justamente estar no momento certo, na hora certa e no local exato. Nicodemos no momento da noite, assim, talvez também para não causar escândalo no que ele acreditava, naquilo que ele era participante, até porque ele era príncipe ali daquela nação, príncipe dos judeus naquele período. Ele participava da sinagoga, ele tinha uma referência, ele era um dos mestres também, ele também era chamado por rabi, tanto que Jesus mesmo, ele pergunta para ele, como você, sendo mestre, você não entende quando a gente decorre do versículo 1 até chegar no 16, a gente consegue ver essa pergunta. E talvez por isso tudo, e às vezes a gente se colocando no lugar de Nicodemos também, às vezes nós, como a tia Carmen bem disse no início, às vezes no momento de maior tribulação, às vezes no momento de maior dificuldade é que nós buscamos a Deus, e às vezes também no momento que a gente mais tem perguntas e dúvidas, é que nós questionamos e vamos buscar a Deus, vamos buscar a Jesus, vamos pedir um discernimento ao Espírito Santo para alguma coisa que às vezes, alguma questão que às vezes nós não sabemos resolver. E Nicodemos fez assim, como às vezes, muitas das vezes a gente faz também, de buscar o Senhor no momento que a gente não sabe. E João, ele retrata justamente isso, ele vai à noite e procura, e o mais engraçado é que quando a gente começa a ler o versículo 3, que ele no capítulo 3, no versículo 1, que fala um pouco sobre ele, a gente vai no versículo 2 e fala: este foi ter a noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for contigo. E Jesus não espera ele fazer a pergunta que de fato ele foi fazer.
Jesus ele já responde no versículo 13 e fala: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o que mais engraçado que a gente consegue notar logo no versículo seguinte, no versículo 4, é que Jesus responde uma pergunta que Nicodemos foi buscar com ele, sem mesmo Nicodemos ter falado, ter questionado para Jesus. E muitas das vezes, nós mesmos também, às vezes temos algo pensando, Tia Carmen falou isso, Carol falou isso e cantou isso também. Enfim, e quando a gente para para pensar, às vezes a gente tem coisas na nossa mente que estamos indagando ao Senhor, e às vezes nem o fato da gente falar, Jesus já nos responde. Por muitas das vezes Jesus nos responde dentro da palavra, por muitas das vezes Jesus nos responde em sonhos, em visões, em revelações, por muitas das vezes também como nós acreditamos, Jesus nos revela através de um profeta, através de uma profetisa, e ele usa e fala assim, diz o Senhor, assim acontecerá tal, assim acontecerá isso, aquilo que você veio buscar, Deus está falando isso, olha, eis que te falo, que te vi naquela noite de joelho, eis que te digo que eu contemplei o teu choro na madrugada, eis que estou vendo a sua busca no monte, eis que estou vendo a sua busca nas vigílias, estou vendo a sua oração no momento que ninguém te vê, seja na cozinha, seja no teu trabalho, seja no teu dia a dia. E por muitas das vezes, Jesus ele nos responde até mesmo antes de falarmos, e é o que aconteceu com Nicodemos. E percebemos que era exatamente a pergunta que Nicodemos foi falar com Jesus, e o que ele foi perguntar a Jesus? Era como é que ele teria acesso ao reino dos céus. Porque uma coisa que Jesus começa seu ministério, ele começa: bem-aventurados sois vós, o reino dos céus é chegado a vocês. O evangelho é chegado. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados os humildes. Enfim, Jesus vem trazendo um monte de bem-aventuranças e vem falando e vem nos indagando com um monte de bem-aventuranças. E provavelmente ele escutou: olha, o reino dos céus, mas hoje a gente não está sendo dominado pelo reino de Roma. Hoje aqui quem nos domina não é o Pôncio Pilatos, hoje quem nos representa hoje não é Herodes. Hoje nós não somos subjugados por Roma, hoje nós não vivemos em aflição, hoje não colocaram lá deuses pagãos dentro do templo, dentro da cidade, a cada lugar que a gente vai a gente não vê uma indagação pagã. Hoje o exército que nos domina não é o exército romano, cadê o exército dos deuses? Não existe. Enfim, para o mestre que judeu daquele tempo, para as pessoas que pregavam o evangelho, que na época não era o evangelho, que pregavam a palavra de Deus pela Torá, ou enfim, pelos livros que eles tinham acesso ali naquele período, lembrando que a religião que eles tinham naquela época era o judaísmo, e o judaísmo nada mais pregava do que a Torá, e depois também dos livros proféticos, como Isaías, como Jeremias, enfim. Então, lembrando que naquele momento eles pregavam aquilo, tinha tantas profecias, tantas promessas sobre libertação, mas eles estavam vivendo um momento de julgo. E Jesus estava falando: bem-aventurado porque chegou o tempo, chegou o momento, o reino de Deus está com vocês, está presente. Chegou o momento de vocês verem o reino de Deus, chegou o momento de vocês serem bem-aventurados, chegou o momento de vocês, de tudo aquilo que vocês esperavam acontecer. E Nicodemos deve ter se perguntado: tá, e aí? Cadê? Tá bom, mas cadê o Messias que nós estamos esperando? Cadê a libertação de Roma que nós estamos esperando? E aquilo que nós sonhamos de sermos livres, de podermos adorar, de podermos levantar e fazer aquilo que nós fomos criados para fazer diante das doutrinas que Deus cascateou para Moisés, que Deus ele explicou para Moisés e passou por Arão e os seus filhos foram nos ensinando e nos ensinando. Quando é que faremos? Aonde estará o nosso rei? Aonde está o nosso rei? Talvez para Nicodemos está falando o rei que domina Jerusalém. Nem em Jerusalém está, ele está em Roma, está em outro lugar. E quem está aqui é um representante que nem nos escuta. E olha para a gente, às vezes, com um olhar de nojo. E olha para a gente com um olhar de indignação. Como se nós não fôssemos dignos de estar na nossa própria terra. Aonde está essa bem-aventurança? Aonde está esse reino que eu não vejo? E a gente observa no versículo 4, Nicodemos perguntando: tá, se para me ver esse reino,
pode um homem velho nascer de novo? E talvez ele se pergunta, será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo? Então eu nunca vou ver esse reino. Porque pelos olhares humanos ele não achava expectativa, mas ele queria ver o reino dos céus, ele queria ver o reino de Deus. E ele perguntou para Jesus, como pode, Senhor? Como nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? E no versículo 5 Jesus nos ensina, primeiramente para ele, e que graças a Deus João estava no momento certo e escreveu essa passagem. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 6 fala, o que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido no Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E quando Jesus chega até o versículo 7, aqui deve ter dado um estalo na cabeça de Nicodemos. Opa, peraí, ele então está falando sobre nascer nas águas. E quem é que batizava nas águas naquele período? Era João Batista. Então ele deve ter se lembrado, então sim, bem que profetizou aí Isaías, que bem profetizou que teria alguém que ia fazer a gente descer as águas e pregaria e prepararia o caminho. Mas, então é necessário nascer das águas? Mas qual é a importância de nascer nas águas? E por que eu teria que nascer nas águas? Eu já passei por todos os meus ensinamentos religiosos, eu já sou mestre, eu já sou um dos príncipes ali dos judeus, para que eu teria que fazer isso de novo? E aí Jesus na sequência fala, porque necessário é nascer da água e do Espírito. Para a gente hoje que nós temos o conhecimento, para nós que passamos pelo discipulado hoje, nós entendemos que quando a gente desce as águas, enfim, quando a gente é batizado nas águas, a gente nada mais, nada menos estamos fazendo do que a nossa confissão de fé. Hoje, enfim, a gente ouve muito toda vez que tem uma pregação, aí chega naquele famoso que diz, né, o apelo, e é onde as pessoas são convocadas, né, para poder entregar a sua vida a Cristo. E ali a pessoa, ela fala, se ela aceita Jesus, ela vai, levanta a sua mão, né? Normalmente fala, você que está sendo tocado no seu coração para aceitar a Jesus, levante sua mão e vem aqui na frente. Então ela está confessando naquele momento. Porém, para selar isso, ter uma aliança com Deus, até porque nós não cremos na circuncisão, até porque a circuncisão, como o apóstolo mesmo deixou para nós gentios, foi a circuncisão do coração, ou seja, o ato da gente ter uma aliança com Deus é a confissão dos nossos pecados e a gente deixá-los também, e esse ato é feito no batismo. E por muitas das vezes no batismo também automaticamente, eu já vi muito acontecer, comigo não foi assim, quando a pessoa às vezes é batizada, automaticamente também desce o Espírito Santo e a pessoa já até fala em língua, mistério, começa a rodopiar até dentro da água, mesmo seja num batistério, numa cachoeira. Comigo não foi assim. Nem comigo. Quando eu pensei que seria batizado, quando eu me preparei para me batizar, eu pensei na época, lá nos anos 2000, meu Jesus, quando eu olho para trás, vai ser 25 anos, meu pai, tô ficando velho. Mas enfim, há 25 anos atrás, quando eu estava me preparando para me batizar, eu pensava, nossa, quando eu descer as águas, eu imaginava que ia descer tipo uma pomba branca, ia ter uma luz brilhando, ia ser apagado tudo na minha mente, ia ter uma mente nova, ia nascer, ia se levantar já, fazendo, e assim já, e orando, eu ia orar, e o fogo ia descer, eu ia clamar, milagres iam acontecer, e quando eu fui para dentro da água para ser batizado, o que me aconteceu? Eu esqueci de fechar a boca. E quando eu fui mergulhado, eu engoli água dessa. Quase fui afogado, quase literalmente desci a sepultura ali, literalmente. Eu não tampei o nariz. Até hoje, toda vez que eu vejo um batismo, eu fico orando, Senhor, faça essa pessoa fechar a boca e tampar o nariz. Porque eu esqueci, estava tão empolgado esperando a pomba branca aparecer no céu, esperando a luz descer, uma coisa brilhando, falar, eis aí meu filho amado, em quem compraz, e não aconteceu nada, e quando eu desci na água, eu só vi aquela coisa toda embaçada, e comecei a engolir água, e comecei a tossir, eu falei, agora vou, e quando o pastor me tirou de novo da água,
Eu torci tanto, a coisa que eu consegui botar água pra fora. E toda aquela minha expectativa de mudança de vida, de mudança espiritual, de sair de lá renovado, de batizado no Espírito Santo, no fogo com línguas, ou ver coisas, ou ter visões, ou ter revelações, não aconteceu naquele momento. E pra falar a verdade, uma coisa que eu vim aprendendo na minha caminhada é que depois daquele dia eu vim tendo uma transformação a cada ano. Foi gradual, e depois por um tempo eu entrei no período da adolescência, no período que eu sabia de tudo, que eu entendia tudo, eu era o chefe do mundo, eu entendia todas as coisas, não precisava de explicação de ninguém, eu era o dono da minha vida. Enfim, naquele período depois que eu voltei, eu entendi que eu não sabia nada. Antes, como a tia Carminha bem falou, do saudosismo, né, de quando ela ora e lembrava da mãe, que se cobria também todos os filhos também. E às vezes, quando eu comecei a voltar a caminhar para a casa de Deus, eu começava a pensar disso, poxa, enfim, por que por algum momento eu entendi que Deus não era o suficiente? Será que talvez pela frustração de que a pominha não veio, de talvez a luz não desceu, não brilhou? Talvez pelos ensinos que eu tive, pelos conhecimentos que foram aplicados no passado, ou bem também como foi dito aqui no culto, também talvez pela frustração que a gente gera tantas expectativas que Deus vai fazer, que Deus vai falar, que Deus é isso, que Deus é aquilo, e às vezes as coisas não acontecem no momento que nós queremos, nós pensamos que porque não aconteceu, Deus não existe. Enfim, trazendo essa recapitulação, pensando que até hoje ainda eu me vejo ainda sendo transformado por Deus, eu vejo que eu ainda estou nascendo no Espírito. E essa foi a convocação que Jesus Cristo explicou para Nicodemos. Primeiramente, você quer ver o reino dos céus? Desça na água. E segundo, do Espírito. É necessário nascer do Espírito. Por quê? Porque se nós não tivermos fé em Deus, e se nós não formos selados no Espírito, Deus é Espírito. Como é que nós vamos agradá-lo? E Jesus, ele mais um pouco à frente, quando ele já está com seus discípulos andando lá e vendo o templo, já próximo da entrada dele triunfando em Jerusalém, ele fala, um discípulo olha para o templo bonito, olha Senhor, olha que templo bonito, e agora, e será que vamos adorar aqui? É aqui que teremos que adorar? E daqui a pouco também chega mais uma pessoa também em Samaria e fala, onde é para poder adorar o Senhor? Em Samaria ou em Jerusalém? E Jesus Cristo fala, em verdade vos digo, que haverá um tempo, e tempo hoje, e hoje nós somos participantes disso, que não se adorará nem um lado e nem no outro. O Pai vai procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E enfim, e como a gente chega perto de Deus? A gente chega perto de Deus quando a gente tem o selo do Espírito Santo. É por isso que é tão importante, às vezes nós não damos tanto crédito. Mas tem ser cheio do Espírito Santo é apenas falar em línguas. Não, ser cheio do Espírito Santo é apenas rodopiar. Ser cheio do Espírito Santo é apenas profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é ceia, é ter visão, é ter revelação. Não! Ser cheio do Espírito Santo é você nascer e você ter o Espírito Santo dentro de você, Deus, 24 horas por dia. Glória a Deus, aleluia. E como se manifesta isso, André? Meu Deus. E como se manifesta Glória isso? a Deus, E como eu entendo que eu sou batizado no Espírito Santo? Quando você sente Deus. E Deus, ele se manifesta de diversas formas. Ele se manifesta na brisa, na calma, às vezes no sol. Às vezes também se manifesta também na tempestade. Às vezes também ele se manifesta também na ventania. Às vezes se manifesta num culto, numa adoração tranquila, no silêncio. Às vezes também ele se manifesta num culto também, no poder, no fogo e nas línguas estranhas e gente rodopiando e pessoa andando para um lado e andando para o outro. Glória a Deus, aleluia. E às vezes ele se manifesta na gente, no nosso sono. Sim, papai, louvado E é isso que a gente precisa ter a certeza. E também é claro, dando um ponto fundamental, que é às vezes também quando a gente para pensar, então é verdade, então é bem que Jesus falou que não era necessário nem adorar a Deus num templo e nem no outro, apenas Deus procura aqueles que o adoram em espírito e verdade, mas é bem importante também frisarmos da importância de estarmos na casa do Senhor. Porque estamos na casa do Senhor, a gente cumpre algo que Jesus nos deixou, a comunhão.
Às vezes a gente escuta muito hoje, não é necessário estar na igreja, eu posso estar dentro da minha casa, posso adorar o Senhor, enfim, longe, distante. Não. E a comunhão fica onde? Aonde fica a comunhão dos irmãos? Às vezes mas é que na igreja, tu sabes, tem sempre aquele irmãozinho difícil, tem aquela irmãzinha difícil. Eu não me dou bem com aquele irmãozinho, a gente vai pro mesmo céu. Aleluia. E é importante de nós estarmos em comunhão também com os irmãos, bem como nós estamos aqui também hoje. Enfim, estamos dando sequência no legado que tia Carmen e a tia Sara também sempre falou, que veio desde a época da avó, de estar fazendo culto nos lares, e a importância dos cultos nos lares, porque às vezes a gente não vê nada acontecendo. E o que está acontecendo? Está tudo em silêncio, daqui a pouco os cachorros lá, daqui a pouco, enfim. Mas Deus está trabalhando. Às vezes no louvor, numa oração, num testemunho que é contado numa história, a gente às vezes não percebe, mas às vezes o Espírito Santo, ele pega a nossa voz e leva e projeta, às vezes como uma flecha em outro local. Eu já ouvi muito isso acontecer e já tive testemunho disso também. Então às vezes a gente pensa, mas só que só temos algumas pessoas, talvez aqui estamos igual e podemos. Mas não tem graça de ter 2 ou 3 pessoas? Que graça tem? Tem a graça de estarmos presentes com Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente, o Espírito Santo está presente, os anjos estão presentes lutando em nosso favor. Enfim, e as palavras que estão ditas, as histórias que foram ditas, os hinos que foram ditas, as orações, estão chegando, porque quem faz não somos nós somos apenas instrumentos. Quem leva e quem toca e quem transforma é o poder do Espírito Santo. E nós estamos aqui sendo hoje usados como instrumentos, pregando a palavra, lendo a palavra, orando, contando os testemunhos, as histórias, porque isso nos faz lembrar do passado, como a tia Carmen também trouxe em Lamentações de Jeremias 3, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Glória a Deus. Como bem fez o povo no passado, quando eles não tinham mais aonde olhar, quando a cidade toda estava destruída, o que restava deles? A esperança de um dia voltar para a sua terra, de voltar para a sua cidade restaurada, de voltar para a sua cidade novamente restaurada e de voltar a ter seus campos e ter suas árvores e ter suas casas, ver seus filhos andando, brincando. Enfim, é que nada mais nós somos nos dias que nós queremos. Todos nós desejamos que tenhamos paz, que nossa paz seja restaurada. Enfim, que a ordem seja restaurada. E também cada um de nós temos petições, temos desejos e temos anseios. E enfim, voltando para a palavra, no versículo 8 Jesus vai além, que isso é mais importante. Novamente, é importante o que para podermos ver o reino de Deus? Sermos batizados, nascer da água, sermos batizados na água e descer o Espírito Santo sobre a nossa vida. Por quê? Para a gente entender o que diz no versículo 8. O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E se nós não tivermos o Espírito Santo, como é que nós vamos entender o versículo 8? O versículo 8 é nada mais nada menos do que cada um de nós dizemos aqui. Às vezes a gente projeta algumas coisas, às vezes a gente sonha algumas coisas, mas às vezes as coisas não saem da nossa maneira. Por quê? Porque quem vai determinar o fim, o meio e o início de todas as coisas daquilo que nós projetamos é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Porque Ele tem o melhor do que a gente deseja. E principalmente porque Ele que nos faz nos achegarmos a Deus através de Jesus Cristo. Porque nada mais deve ser importante para nós do que a primeira coisa de termos o nosso nome escrito no livro da vida. E buscarmos o reino de Deus, porque como Jesus mesmo nos ensinou, se nós buscarmos o reino dele, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Glória a Deus. E é por isso a importância de buscarmos o Espírito Santo. E Nicodemos, no versículo 9, ele vai e ainda continua, acho que deve ter dado um nó na cabeça dele, ainda mais como o mestre disse, como pode isso? E Jesus continua respondendo, no versículo 10, e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, não creste, como crereis se vos falar das celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem o versículo 16 do capítulo 3, que foi o textuário que a gente leu agora no início. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus. creio eu que Nicodemos, após ouvir essa palavra de Jesus, isso foi uma palavra particular. Naquele momento ali, a palavra nos ensina e a palavra nos relata que apenas Jesus e Nicodemos estavam ali, talvez João no canto da parede, escutando e anotando algum papel. Enfim, uma testemunha que, enfim, foi bom para nós. Porque se João não estivesse ali escutando essa palavra, talvez hoje nós não teríamos encontrado, talvez nós não teríamos acesso. E bem como ele iniciou no seu próprio livro, no capítulo 1, que no princípio, glória a Deus, aleluia. No princípio era o Verbo. Meu Deus, glória, glória, glória a No Deus. princípio era o Verbo. Jesus, santo, santo é o teu nome. E o Verbo era Deus. Ou vamos traduzir para o nosso dia de hoje. No princípio era a palavra. E o que nós temos acesso em nossas mãos, minhas irmãs e meus irmãos? A palavra. Jesus. E que no início da nossa vida tem a palavra. E que no meio da nossa vida tem a palavra. E que no fim da nossa vida também tenhamos a palavra. Glória, porque ela estava desde o início com Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente volta em Gênesis capítulo 1, a gente pode observar que no princípio, meu Deus, criou Deus os céus e a terra. Santo é o teu E a nome. terra era sem forma e vazia. Glória a E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, que está no nosso meio hoje, que está na nossa vida, se movia sobre a face das águas. Que Ele se mova na nossa vida. Aleluia. Que Ele se Glória a mova Deus, no nosso dia a dia. Que o Espírito Santo seja o nosso melhor amigo. Amigo verdadeiro. Amigo que nos abandona, que está conosco 24 horas por dia. Seja no deitar, seja no levantar, seja nos nossos afazeres, seja no descansar, seja no momento que a gente vê a contemplação da vida, o céu azul, as estrelas, seja na brisa, seja na tempestade. E disse Deus no versículo 3 de Gênesis, capítulo 1, haja luz e houve luz. E o que significa esse versículo 3 aqui? Que é exatamente o que João ele fala no capítulo 1 de seu livro. Que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E no versículo 3 de João, assim como é no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, que Deus fala, haja. Aqui no versículo 3, todas as coisas foram feitas para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É uma palavra simples, meus irmãos e irmãs. Meu Deus, glória a Deus. Mas é uma palavra que nos traz muita reflexão. A nossa vida sem Deus não é nada. Porém, Deus vai continuar existindo de eternidade em eternidade. Glória a Deus, aleluia. Enfim, e que nós possamos ter o reconhecimento que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu vou louvar um hino que fala muito bem sobre isso. Enfim, e peço que os irmãos fiquem em oração. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, Aleluia, Senhor. santo, Louvado santo seja o é teu Senhor. nome.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. O ladrão do seu lado encontrou um paraíso, e atormentado aos seus pés recebeu alívio. Por sua causa o escravo livre está, e o filho pródigo voltou ao seu lugar. Ao som da tua voz o túmulo se abriu, e a morte que reinava antes onde está. A terra treme e o céu sabe quem tu és, e os meus lábios hoje cantam sem cessar. Poderoso Deus, imensurável, abre um espaço eterno no seu coração pra mim. Como Deus me amou, Ele me amou, e eu de tal maneira o amarei. Que o Espírito Santo habite na vida de cada um de nós. Santo é o seu nome, Senhor Deus. Obrigado, meu Pai, porque de tal maneira o Senhor amou o mundo e mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Atormentado aos seus pés recebeu alívio. Por sua causa o escravo livre está, e o filho pródigo que era eu hoje voltou ao seu lugar. Ao som da tua voz o túmulo se abriu, a morte que reinava antes onde está. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A terra treme e o céu sabe quem tu és, e toda a terra treme. Glória, glória, glória a Deus. E os meus lábios hoje cantam sem cessar. Poderoso Deus, poderoso Deus, Glória a Deus, aleluia. imensurável, abre um espaço eterno no seu coração pra mim. Como Deus me amou, Ele me amou, e eu de tal maneira o amarei. Poderoso Deus, imensurável, abre um espaço eterno no seu coração pra mim. Como Deus me amou, Ele me amou, e eu de tal maneira o amarei. Eu sou um filho de Deus, sou morada do Mestre, e tu és meu, tu és meu, tu és meu. Eu sou um filho de Deus, sou morada do Mestre, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre,
E tu és meu, 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 tu és meu. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor, Pai. Obrigado, meu Pai, por nós estarmos aqui reunidos, meu Pai, diante de Ti. Obrigado, meu Pai, pela sua filha ter aberto a casa dela hoje aqui, meu Pai, para nós estarmos juntos de Ti, meu Pai. Te louvando, te adorando, te bendizendo, meu Pai, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Glória, glória. Obrigado, meu Pai, por nessa noite, meu Pai, nós estarmos aqui, meu Pai, te louvando, te bendizendo. E em comunhão contigo, meu Pai, contando as nossas experiências e pregando a sua palavra e te louvando acima de tudo, te adorando, porque não existe outro que merece louvor além de Ti. Meu Pai, que nessa noite, meu Pai, Espírito Santo, eu te peço. Glória a Deus. Leve, meu Pai, e toque no coração daqueles que precisam, meu Pai. Porque outrora, meu Pai, estava perdido, meu Pai, eu precisava de Ti. Outrora, meu Pai, eu não Te conhecia, meu Pai, apesar de ter nascido na Tua casa, mas eu não Te conhecia. E o Senhor teve infinito amor, meu Pai, e me acolheu diante de Ti. E me achegou a Ti, meu Pai, o Senhor não precisava, eu não merecia. Mas o Senhor, meu Pai, me trouxe perto de Ti. Pai, que outras pessoas, Pai, como a gente foi encontrado por Ti, meu Pai, hoje como eu, como a sua filha Carol, como a sua filha Carmen, que outras pessoas possam, meu Pai, ter acesso ao Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Pai, tenha amor, meu Pai. Eu sei que o Senhor é amor puro, mas tenha misericórdia, meu Pai, das outras almas que precisam Te ouvir. Sim, Jesus. Tenha misericórdia, meu Pai, das pessoas que precisam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Sim, meu Pai. Meu Deus, toque, meu Pai, em cada uma delas. A nossa oração nessa noite, meu Pai, é que Seu amor alcance, Pai, todos aqueles que necessitam de Ti. E todos aqueles que reconhecem, meu Pai, que não são nada. Que já tentaram de tudo, meu Senhor. Que já buscaram de tudo, mas não conseguiram, meu Pai, achar a paz, achar qual é a solução para a sua vida. E que entendem, meu Pai, que existe algo maior, mas não conseguem achar, meu Pai. É como se estivessem em um quarto escuro, precisando de ajuda, precisando achar a porta, mas a porta está fechada e não tem luz. E não conseguem achar o interruptor, meu Pai. Que o Espírito Santo seja esse interruptor. E que eles possam achar a porta, e a porta é o Senhor, meu Pai. É o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Glória, glória a Deus, aleluia, meu Pai. Assim, meu Pai, como o Senhor encontrou Nicodemos nessa passagem que nós lemos hoje. Santo é o Teu nome. Assim como o Senhor teve misericórdia, meu Pai, como foi bem lido no início em Lamentações de Jeremias 3. E que fez o Seu povo, meu Pai, reconhecer, meu Pai, e lembrar daquilo que o Senhor já tinha feito, para poder ter esperança do que o Senhor ainda iria fazer. Assim como também foi lido pela Sua filha no Salmo 91, que possamos encontrar, meu Pai, que elas possam encontrar, meu Pai, o esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Que possam Te encontrar, Jesus. Que possam ter paz. E que possam ter Seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. E que possam viver eternamente ao Seu lado, porque não tem coisa melhor, meu Pai, que desejar de um dia andar contigo, escutar a Sua voz e de saber, meu Pai, que de eternidade em eternidade estaremos juntos contigo. É o que nós pedimos, meu Pai, e já Te agradecemos. Em nome do Seu Filho Jesus. E assim agradecer a oportunidade, que as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória